Podemos sentar, igreja. Já dei o spoiler da mensagem. Aliás, ontem eu mandei uma mensagem no grupo lá de administrativo e tal, da turma toda. E aí falei lá, desprezo, dá um spoiler da mensagem. É o tema da mensagem dessa manhã, desprezo. Pode colocar na tela. Preste bem atenção. Porque eu vou tocar em duas áreas muito essenciais do ser humano. O ser humano, quando foi criado por Deus, foi criado com duas essências. A natural e a espiritual. Sabia, Edson? Nós somos de dupla natureza. Nós temos esse corpo aqui natural, uns mais bonitinhos, né, arrumadinhos, né? E outros mais ou menos, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu sou mais ou menos, gente, tranquilo. É bom quando a gente já tem a consciência de que a gente é. Mas eu casei com uma esposa linda. E eu, quando encontrei a Ana Cláudia, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava lavando o carro do meu pai, ela passou na frente. Eu olhei para ela e falei assim, é essa. E eu sou um pouco mais ajeitado hoje. Quando eu casei com ela, o pessoal dizia assim, caramba, olha só o que eu vou falar aqui, gente, por favor, não interprete mal. Qual foi a macumba que esse cara fez? Porque o pessoal da minha rua, todo mundo macumbeiro lá, pessoal, qual foi a macumba que tu fez? Eu não vi nada não, rapaz, eu só usei um somebody love e... somebody love, né, mano? E ela caiu, pastor Batalha. E ela, muito temente a Deus também, ouviu a voz de Deus. E hoje ela é casada com um homem de Deus. Eu posso não ser muito bonito, mas eu sou temente a Deus. Eu sempre disse para ela, minha filha, eu não sou um cara muito arrumado, não. Você casou, só tem um detalhe. Eu vou temer a Deus e eu vou cuidar de você a minha vida inteira. Eu tenho quase 30 anos casado com ela. Eu nunca tive uma outra mulher, eu nunca toquei numa outra mulher. Eu só tenho ela por 30 anos de existência. Eu não sei nem o que é ter outra moça. Então valeu a pena, né? Te amo, minha filha. Já não sei mais viver sem ela. Nada, do cheiro, do perfume, do café, de tudo. Aleluia. Não despreze estes conselhos. Provérbios capítulo 13, verso 13. O que zomba da instrução pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Em algumas traduções, essa expressão aqui, zomba, do original, é despreza. Quem despreza a instrução pagará por ela. Ou seja, quem despreza a palavra perecerá. Nas mais clássicas assim, quem despreza a palavra perecerá. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Gente, eu li um livro uma vez. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento dele. Minha voz está falhando. O título dele é O Óbvio que Ignoramos. Lembrei agora do pastor Léo. Ele está lá em Maryland, trabalhando pela igreja lá com muito amor. Nós temos um pastor, um cara aguerrido, né? Viaja para lá, viaja para cá, cuidando das igrejas. Você pensa, uma igreja só já dá umas dores de cabeça. Imagina um monte de igreja com dando dor de cabeça ao mesmo tempo. E ele tem que resolver lá. Então, ele está numa conferência lá em Maryland. Mandou um beijo, um abraço para todos vocês. E essa semana está aqui já. Quarta-feira vai pregar aqui no Power Life. Todo mundo aqui presente para a gente poder celebrar juntos. Mas cubra o pastor de orações. Cubra ele, a casa dele, pastor Gilai. Amém, gente? Ele está num entrave, numa fase que ele precisa das orações, de decisões de casa, de organizando a casa dele. Então, cubra ele de orações, para que Deus dê na mão dele o que ele quer e deseja, o sonho do coração dele. Amém? Porque tem sido um homem, eles têm sido uma família dedicada ao reino de Deus. Então, é isso. Falo isso com muito amor. Vamos lá. O livro dizia, o tema do livro, o título do livro é O Óbvio que Ignoramos. É o título. Quem já leu esse livro? O Óbvio que Ignoramos. Ele é Jacob Petrie, é o nome do autor. O Óbvio que Ignoramos. Quando eu li esse livro eu gostei muito, porque eu percebi, pastor Batalha, que tem algumas coisas muito óbvias na vida que a gente despreza.
que a gente ignora. E aí eu me lembro, passou muito tempo atrás esse livro, e eu lembrei dele essa semana. E eu me lembrei que algumas coisas nós estamos desprezando. E aí eu disse aqui uma parte do culto, e volto a dizer, o que nós desprezamos hoje vai fazer falta amanhã. Porque esse é um princípio. Dentre as coisas que nós ignoramos, está o poder das consequências do desprezo. Dentre as coisas que nós ignoramos, que a gente meio que acha que não tem nada a ver, está o poder das consequências do desprezo. E quando eu uso a expressão desprezo, eu uso com a seguinte conotação: você e eu desprezarmos o que é fundamental. Porque assim, se eu desprezo alguma coisa que não tem o valor, ou a influência, ou a importância, ou até desprezo algo negativo, por exemplo, eu particularmente, vou dar um exemplo assim, nós aqui, vamos pensar, eu desprezo o beber a bebida alcoólica. Por quê? Porque não faz bem, porque eu não quero isso para o meu corpo e tal. Ok, então, aí sim é um desprezo positivo. Mas tem coisas, tem estruturas da vida, tem pessoas na vida que nós desprezamos e que nós não deveríamos desprezar. Então, toda vez que desprezamos, existe uma consequência. O desprezo eu separei aqui para você em duas áreas. Porque, como disse aqui no início, nós temos dupla natureza. Somos seres naturais e seres espirituais. Deus criou a gente assim. Enquanto naturais, nos comunicamos com a terra. É o horizontal. Enquanto espirituais, nos comunicamos com o céu. É o vertical. Por isso, até a simbologia da cruz tem muito a ver com isso. Ela é o local em que nossos pecados ficaram com Cristo, mostrando o seguinte: na terra os pecados são perdoados e ligamos novamente a comunhão com o Pai. Por isso a posição da cruz. Agora, eu separei a mensagem do desprezo em duas áreas. A primeira área eu chamo de a área natural da vida. A área natural da vida. Nela eu englobo a ciência e a gestão. Está tudo aqui, na área natural da vida. Então, eu vou começar com você uma caminhada para falar do desprezo de algumas coisas fundamentais na área natural da vida. Vamos lá? Você quer caminhar comigo? 3, gente. Gente, o culto está terminado. Ó, você quer caminhar comigo nessa jornada aqui? Vamos juntos? Então, na área natural da vida, quais são as coisas que nós estamos desprezando e que podem nos fazer falta logo ali, bem assim, pertinho da gente. Deixa eu dar para você, antes de entrar nas áreas especificamente, então, na área natural da vida, e a segunda área eu chamo da área espiritual. A área espiritual engloba a teologia, porque nós, quando estudamos as coisas de Deus, nos aproximamos mais do ambiente, do assunto espiritual. E também eu englobo o sobrenatural. Porque o sobrenatural é aquilo que o natural transcende, o natural não vê, mas existe. Então, existe um mundo sobrenatural que é vinculado ao ser humano o tempo todo. Jesus diz assim: eu dou-lhes poder. Né? Então, o que você ligar na terra é ligado no céu. Jesus está dizendo, você vai usar a fé, e a fé vai te transportar para o sobrenatural. Porque o céu é a dimensão, é a exemplificação do sobrenatural, do que eu não vejo, do espiritual. Então, a mensagem sobre desprezo, ela vai atuar em duas áreas. A área natural da vida e a área espiritual. Amém, gente? Você está comigo aqui ainda? Está prestando atenção? Pois é, eu amo essa igreja porque presta atenção. Mas pode dar, aleluia, amém, glória a Jesus, pode fazer à vontade, não tem nenhum problema. Vamos lá. A definição da palavra desprezo, eu fui buscar no dicionário, porque eu gosto muito da definição, até pela minha formação jurídica, e da etimologia. Quem gosta de etimologia? Que é etimologia? Etimologia é a origem da palavra.
É o estudo da origem da palavra. Então, quem gosta desse negócio de saber de onde a palavra veio? Quem gosta disso aqui? São poucos, mas são os meio doidos, assim, igual a mim. A gente gosta de saber aonde está a etimologia. Pois é, na definição do dicionário, né? Como eu não decorei, eu vou ler. É o ato ou efeito de desprezar. Isso aqui é básico. Agora, falta de apreço ou de consideração por algo ou alguém. Sentimento de superioridade em relação a algo ou alguém. Pois é, o desprezo também é interpretado como um sentimento de superioridade, quando a gente já acha que não precisa. Isso aqui já me chamou logo a atenção da Bíblia. Porque a soberba precede a queda. Pois é, então, o sentimento de superioridade em relação a algo ou a alguém é chamado de desprezo. A falta de apreço, e o que significa falta de apreço? A etimologia da palavra diz, pastora Raquel. A etimologia da palavra, ela vem do latim. E do latim ela é des. Des porque é oposição, é negativo, tá? É o não. Ela vem de despretium. Pretium tem a ver com apreço, com valor. Ó, lembra a palavra preço, não é isso? Ó, despretium. Então, quem despreza não está dando o devido preço, o devido valor. Olha que legal a gente descobrir isso. Então, toda vez que eu desprezo alguma coisa ou alguém, eu estou, na verdade, negando o verdadeiro valor daquilo. Tá entendido, gente? Ô, povo inteligente, só um disse sim. O desprezo do fundamental. Então, quais são as áreas, gente? E muitas. Os desprezos podem existir das coisas basilares, dos bases, das coisas fundamentais, das tradições, do certo e do errado, que é a banalização da moral, né, gente? Moral é a noção clara do que é certo e do que é errado. E quando eu desprezo o que é certo e errado, eu banalizo, eu já não me importo se estou fazendo uma coisa certa ou se eu deveria fazer a coisa certa. E já não importo se estou fazendo a coisa errada e não deveria fazer a coisa errada. Bom, porque eu banalizo. Então eu desprezo. O desprezo das raízes não das plantas, mas raízes das origens das pessoas, das origens das coisas. Eu desprezo a história. Aliás, ou geração perversa, gente, que está desprezando quem construiu antes. O desprezo do fazer parte. Tem gente que está desprezando fazer parte. Calma que nós vamos caminhar. Do desprezo das pessoas, do desprezo da natureza, do desprezo do sobrenatural, do desprezo dos sinais evidentes, do desprezo da palavra sim e da palavra não. Já ouviu uma mensagem que o pastor Léo prega aqui? Sim e não. Mensagem extraordinária. Nós desprezamos às vezes a importância de dizer sim ou dizer não. Quando tem que dizer não, diga não. Quando tem que dizer sim, diga sim. Seja franco. É melhor ficar amarelo de uma vez do que vermelho do resto da vida. Entende? Então, corta logo. Amém, está tudo certo. Você pode até ser considerado uma pessoa chata, mas é melhor ser chato e ser correto do que ser legal e hipócrita. O desprezo das palavras sim, não disse aqui, da palavra de Deus. O desprezo do tempo necessário de espera. Quando Deus criou os sistemas, eu disse aqui na oferta, Ele criou o sistema da semente de uma planta, que você planta tem que esperar. Se você não esperar, você nunca vai ver o fruto. Quem não espera não pode comer. Quem não espera não está autorizado a comer do fruto de uma árvore. Então, tem gente desprezando o tempo da espera. Mal casou, já quer ter tudo no mesmo mês. Mal começou a trabalhar, já quer ter tudo que pode comprar e que não pode comprar também. Espera. O desprezo da lealdade, o desprezo do perdão, o desprezo da cruz, o desprezo dos dias maus e dos dias bons. Este é um dos maiores males do século, da atualidade. O ser humano está entrando numa evolução de desprezo, cada dia que passa. Então, o que está acontecendo com a humanidade, gente? A humanidade está se tornando insensibilizada.
Hoje, uma pessoa morre do seu lado e talvez você não dê tanta importância. Isso está acontecendo em massa na humanidade, porque nós estamos desprezando princípios fundamentais. Nós estamos numa evolução de informações tão grande. As informações são tão grandes, tantas e tantas informações, que nós já desprezamos até a importância delas. Eu me lembro quando meu pai, quando eu ainda era um menino, ele comprava o jornal de domingo. E o jornal de domingo tinha um diferencial do jornal da semana. É que o jornal de domingo geralmente era o resumo do que aconteceu na semana. E aí eu me lembro, meu pai sentado. Quem lembra disso? Quem lembra do jornal, papel? Aí meu pai sentava na cadeira, dobrava as pernas, e aí cruzava as pernas e abria o jornal. Assim. Aí começava a leitura do jornal. E eu era menino, estava brincando no meu carrinho. E eu me lembro muito bem que eu estava perto do meu pai brincando de carrinho, e ele lendo o jornal. E eu queria entender por que ele todo domingo fazia aquilo. Mas eu lembro também que as informações chegavam em conta-gotas. Porque não era tão veloz o poder da velocidade, da informação. Hoje você morreu alguém, 5 minutos depois o mundo todo já sabe. Porque já está tudo espalhado na internet. A época não era assim. Levava tempo para digerir. Então a informação era muito valiosa. A gente dava muito valor às informações. Hoje, como está tanto assim, ó, você pega o TikTok e tem uns que criaram uma arte. Eles conseguem ler 300 telas de TikTok por segundo. Só pode. Porque eles fazem assim, vai. Só que eles nem percebem que eles passam muito tempo trocando telas do TikTok. Porque a humanidade está desprezando os bons momentos e as informações valiosas. Nós estamos numa era muito difícil, gente. Ela parece muito fácil porque facilitou muito viver, mas é uma era muito difícil, porque o ser humano está se bestializando, o ser humano está se embrutecendo cada vez que passa. Em vez de amar mais, o ser humano está esfriando mais. Mas Jesus falou que ia acontecer, por causa do aumento da iniquidade, e a iniquidade ela está tão grande, que ela para na nossa tela. Então está aumentando demais a iniquidade. E aí, pelo fato da iniquidade aumentar, a quantidade de informações de iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Gente, eu gostaria de pregar uma mensagem, eu gosto muito de pregar mensagens que falam ao ânimo, sabe, usam a palavra de Deus para te colocar para frente, mas eu também preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E nessa manhã, ele mandou dizer para você, preste bem atenção no que eu estou falando, diz o Senhor, porque eu não quero que você despreze aquilo que é importante para a sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos seguir em frente para a gente poder aprender um pouco mais. Eu quero que você olhe na tela a primeira coisa que eu coloco sobre o mundo natural, o mundo da vida natural. A primeira coisa que eu separei para o mundo da vida natural, das coisas naturais, é o desprezo dos que vieram antes. Quem já viu isso aqui acontecer? Pois é, os hebreus respeitaram Moisés, porque ele foi ao deserto, voltou para o Egito e resgatou o povo. Porque quem vai na sua frente precisa ser respeitado. Quem vai na sua frente precisa ser contado. O povo hebreu ama tanto Moisés que houve uma contenda entre Satanás e Miguel pelo corpo de Moisés. Porque Moisés chegou ao ponto de quase ser idolatrado pelo povo de Israel. Por quê? Porque eles valorizam a história de quem veio antes. Gente, esquecer quem cultivou antes de nós é também um estado de soberba. Esquecer quem desbravou antes de você é também um estado de soberba. Eu vejo muitas pessoas, depois que eu vim para os Estados Unidos, que desvalorizam quem esteve aqui antes, quem está aqui antes, que fez muita coisa antes, e eles chegaram hoje, mas eles acham que o YouTube já ensina a eles tudo o que eles precisam saber. Se você conversar com o pastor Batalha durante alguns minutos, você vai ouvir a voz de uma experiência de um homem que está há 50 anos nos Estados Unidos. Mas sabe o que acontece com a humanidade? Está mais preocupada com os YouTubers e as suas informações rasas do que com a história de um homem que construiu 50 anos na América. Então, hoje, nós estamos vivendo essa desvalorização. Gente que cultivou antes de nós e a gente, pelo estado de soberba, acha que não vale, que não tem valor nenhum. Experimente isso. Procure as pessoas que vieram antes de você e busque alguns conselhos. E você vai ver que muito daqui para frente você vai errar menos do que você poderia errar. Amém? Desprezar a história dos outros é queimar um livro sem nunca ter lido.
É como se você colocasse fogo e depois descobrisse que aquele livro que você queimou tinha um tesouro escondido com um mapa desenhado. Desprezar uma pessoa que veio antes é como queimar um livro que tem um mapa de um tesouro escondido na leitura. Porque você não dá o devido valor. Mas eu também quero falar do desprezo número 2. O desprezo das pessoas. E obviamente que uma coisa está vinculada à outra, porque quem veio antes, cultivou antes, precisa ser respeitado. Você e eu precisamos respeitar quem estudou antes de nós, quem fez antes de nós, quem desbravou antes de nós. Eu ouvi o pastor Batalha contar, quando chegou aqui, essa coisa que a gente tem de brasileiro aqui, que come tudo de brasileiro e tal. Aliás, brasileiro gosta de comer caro, né? Porque você come umas coisas americanas, é bem mais barato que as coisas do brasileiro. Mas os brasileiros, quando chegaram aqui, tudo colhudo assim e tal, o brasileiro fazendo essas coisas todas assim. Mas eu me lembro o pastor Batalha contando, dizendo assim para mim, quando eu cheguei, isso aqui não tinha nada. Isso aqui tinha nada. É lindo ver isso, um homem que viu antes do que nós não vimos, gente. E hoje vem essa International Drive aqui com tudo isso aqui, cheio de coisa de brasileiro, não tinha nada disso. Quando eu ouvi ele falar, eu falei, gente, sabe por quê? Eu admiro quem tem a história antes de mim. E aí eu aprendo numa segunda coisa que eu não posso desprezar. Eu não posso desprezar as pessoas de forma geral, não só aqueles que vieram antes, como também aqueles que, como um todo, contribuem na nossa vida. Então, o desprezo das pessoas. Gente, tem gente que despreza os outros. Despreza quem está longe, despreza quem está perto. Despreza a amizade, despreza pertencer. O que eu disse a vocês? Tudo que você despreza hoje, um dia vai fazer? Não, você não ouviu, vai falar bem alto. Vamos lá. No 3 você fala muito bonito comigo aí. Vai, 1, 2, 3. Tudo que eu desprezo hoje... Vou falar igual o pastor Léo aqui, parece que eu sou anestesiado hoje. De novo. Tudo que eu desprezo hoje... vai fazer falta amanhã. Ou se você e eu aprendermos este princípio de vez. Olha, Jesus quando veio, ele deixou muito claro que ele não veio para anular nem abolir a lei. Do contrário, ele veio para obedecer. E aí ele deixa isso claro para os discípulos. Ou seja, o que veio antes de mim, eu respeito. O próprio Senhor. Meu Deus. Quem despreza as pessoas, eu costumo dizer que empobrece o seu mundo interior. Porque quando você... eu estou falando de coisas bem humanas, tá, gente? Escuta, eu já vou entrar no campo espiritual. Mas lembra do Jesus gestor? Lembra da ciência, de ser gestor? A gente tem que aprender com essas coisas, gente. Isso aqui é igreja. Então aqui, ó. Quando eu desprezo as pessoas, Giovana, eu, na verdade, deixo de acoplar a minha órbita à órbita dela. Lembra que eu falei do pastor Batalha, experiência de 50 anos dos Estados Unidos, vivendo aqui como um imigrante. Mas se eu desprezo ele, a minha órbita não tem 50 anos de América. Então, se eu não acoplar a minha órbita dele, eu jamais terei as informações necessárias para a minha órbita. E eu posso enriquecer a minha órbita de atuação à medida das pessoas que eu me conecto. Então, se eu me conecto com o pastor Celinho, eu aprendo coisas com ele que eu jamais sozinho seria capaz de aprender. Quando eu me conecto com pessoas como Marcos e Ellen, Fernando Juliano, Pastor Décio, Marcão, Ricardo, Patrícia, quando eu me conecto com essas pessoas, de forma geral, Valmir, você é um cara de Deus, Valmir. Você é um homem de Deus, rapaz. Você é um homem que tem paixão por Deus, paixão pelo reino. Que lindo isso na sua vida, na sua família. Suas netas lindas, sua esposa maravilhosa, abençoadíssima essa casa. Se eu me conecto, eu absorvo a sua órbita, Luiz. Você veio do Equador. Você é um homem de Deus. A gente vê Deus nos seus olhos, irmão. E quando eu me conecto, a minha língua é portuguesa, a sua é espanhol. E a gente conecta. Eu absorvo do seu mundo que eu não tenho. Coisa linda, gente. Mas infelizmente tem gente desprezando os outros. Sabe por quê? Porque eles acham que não precisam de... São os que te rodeiam que contribuem contigo, filho. São até aqueles que corrigem sua área de sombra.
Você sabia que o ser humano tem uma área de sombra? A psicologia ensina que o ser humano ele tem uma área de sombra, ou áreas de sombra. São coisas na vida que você não vê, que você está praticando, que você está fazendo, que está todo mundo percebendo, mas que você mesmo não vê. Você conhece a história do sem noção? Quem já ouviu falar assim do sem noção? Sem noção. Como é que é o sem noção? É aquela pessoa inconveniente. Que ela, sabe, inconveniente. Ela não está vendo. Porque ela acha que aquele comportamento é normal, mas não é. Então, como é que se corrige um sem noção? Alguém com intimidade da órbita, que está conectado, vai dizer assim... Como? O sem noção. Alguém com intimidade suficiente, cuidado, gente, não vai chegar para alguém que mal você conheceu ou conectou e dizer, você é muito sem noção. Não vai dar muito certo. Mas se você tem intimidade suficiente para corrigir uma área de sombra de alguém, diga para ele, ô querido, você está meio sem noção. Sua atitude é de sem noção. Acontece muito isso no casamento. Porque o marido vê áreas de sombra da esposa que ela não vê, e ela vê áreas de sombra nele que ele não vê. Então, um corrige o outro o tempo todo. Quem aqui é casado sabe disso. De vez em quando, a esposa fala assim, para que você foi falar aquilo? De vez em quando sempre, existe essa comunicação entre o marido e a mulher. Os filhos, os pais, é importante. Agora, se você não tem pessoas na sua órbita, você despreza essa instrução. Quer ver mais? Se Jesus tivesse desprezado o povo samaritano, como em Lucas no capítulo 9, os discípulos quisessem que desprezasse, porque quando chegou em Lucas 9, Tiago, João, os caras que eram muito próximos de tudo, Senhor, o Senhor quer, o discípulo do amor, né? João, o discípulo do amor, ele é que diz isso aqui, Senhor, quer que desça fogo do céu e consuma logo todos os samaritanos aqui? A gente ora aqui agora. Rapaz, os caras estão tão bem que eles queriam orar, eles oraram mais que Jesus, rapaz. Mais que Jesus, Deus presente. Falar com Deus, Deus está ali, Ele, o próprio Deus ali presente. O Senhor quer que a gente ore aqui agora para você mesmo, a gente orar aqui para você, e você mesmo mandar fogo aqui? Não. Jesus falou assim, de que espírito sois vós? Porque assim, eles não enxergavam que entre Lucas capítulo 9 e João capítulo 4 ia aparecer uma mulher no poço de Jacó. E ela ia ser impactada pela pregação do reino, ia entrar na cidade de Samaria e ia criar uma revolução pelo poder do evangelho. Porque se você despreza alguém hoje, amanhã pode ser quem vai mudar a história de uma nação, a história de uma cidade, a história de uma igreja. Nunca despreze uma pessoa. Por mais simples que ela seja, por mais nobre que ela seja, por menos que ela tenha, por mais que ela tenha, nunca despreze uma pessoa. Se Deus te der o acesso, porque quem dá é Deus. Aprenda um princípio que é de Deus. Pare de forçar o acesso com os outros. Tem gente que é chata, que fica batendo o tempo todo, forçando o acesso, porque quer ser inserida. Deus é quem dá o acesso às pessoas certas. Se você não acessou a pessoa que você deseja hoje, é porque ainda não é o tempo. É como Jesus que disse para a sua própria mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tem coisas que você precisa entender, que precisam ser respeitadas no tempo. Nem todo mundo foi feito para acessar com você. Nem todo mundo foi feito para você acessá-la. Ou você acessar com a sua vida outros. Por quê? Porque tem uma coisa chamada acesso qualificado. Nem todo mundo pode entrar na sua casa. Porque nem todo mundo está pronto para ver o que você tem. Mas quando você acessa alguém, entenda, este acesso foi qualificado. E se ele é qualificado, ele entra numa outra esfera de intimidade. É como tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais, que é o princípio da equidade e da justiça. Então, querido e querida, aprenda. Quem dá acesso é Deus. Pare de forçar acessos. Pare de ser o político que sai escorregando no meio dos outros. Seja quem você é e no tempo certo Deus vai colocar as pessoas certas para você. Porque até Deus sabe que o homem não pode viver só. Por isso ele falou para Adão, não é bom que o homem viva só. Não é bom. O que Deus está dizendo? Adão precisa de uma órbita. Adão precisa de alguém. Porque eu sou Deus, eu falo com Adão. Mas eu não sou um homem, eu sou Deus.
Eu sou o Criador e ele é a criatura. E como criatura ele precisa lidar com outras criaturas. Então Deus fez a mulher. E a mulher se acoplou ao homem. E aí eles tiveram a sua órbita para se comunicarem. Porque umas são as conversas do homem com Deus. Outras são a conversa dos homens com os homens. Você entende a diferença? Por isso é importante você ter pessoas perto de você, acessadas qualificadamente, no tempo certo, porque a órbita delas vai influenciar a sua órbita, e a sua órbita vai influenciar a órbita delas. Amém, gente? E nunca despreze alguém que Deus colocou no seu acesso, porque esta pessoa pode ser quem vai virar a chave para você no futuro. Eu costumo dizer que essas crianças que vêm aqui, que a gente apresenta, que a gente cuida, crianças da igreja, quem sabe, as que nasceram nos Estados Unidos, amanhã possam ser o futuro presidente da nação americana. Por que não? Porque nasceram na América, são americanos. Então, gente, a história da humanidade caminha baseado nos relacionamentos de uns com os outros. Por isso, nunca despreze ninguém. Esse cara mal chegou na empresa aí. O cara chegou. Eu vou mostrar aqui que eu estou há muitos anos aqui. Pois amanhã ele pode ser o diretor da sua companhia, o diretor da empresa que você trabalha, e pode mandar em você. Então nunca despreze alguém. Amém? Número 3, Paula. Uma terceira coisa no mundo natural: o desprezo dos cuidados com o corpo. Gente, quando eu falo aqui, eu me insiro em todos os tópicos. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma coisa. A Bíblia também se preocupa com o corpo. Você sabia que Levíticos, do capítulo 11 ao capítulo 17, vai lá ver o livro de Levítico, dentro do Pentateuco. O livro de Levítico, do capítulo 11, fora os outros textos espalhados, do capítulo 11 ao capítulo 17, cuida exclusivamente da saúde do povo de Israel no Egito, ou no deserto. Leia e você vai perceber Deus dando instruções sobre como eles deveriam se comportar em alguns detalhes com o corpo, com a conservação da comida. Por que eles não comiam algumas comidas? Porque algumas comidas eram proibidas e para a lei virou religioso depois, mas na verdade não tem nada a ver com religioso. É que, querido, carne de porco apodrece mais rápido, dá até verme. Então o povo de Israel, se levassem porco para o deserto, eles iam ver os porcos, as carnes de porco, apodrecendo e eles comendo, e existem até vermes que vão para o cérebro, se você não cuidar bem da carne de porco. E por isso então Deus, com sua infinita sabedoria, que criou tudo, porque assim, gente, é só pensar, chega a ser ilógico, né? Ele cria cada coisa maravilhosa. Irmão, quem gosta de carne de porco aqui, pelo amor de Deus, quem é que gosta, gente? Torresmo, gente. Assim, na boa, quem gosta... eu sou alérgico a camarão, mas quem gosta de camarão aqui, gente? Camarão, gente do céu. Bacalhau, quem gosta de bacalhau, gente? Pois é, vamos lá, exemplo. Camarão e porco, proibidos por Deus para que o povo de Israel comesse. Por que será? Porque não é lei religiosa, é lei de saúde. Porque está provado, o camarão ele tem bastante toxina. Você imagina o povo de Israel resolve cultivar camarão, não dá nem para cultivar no deserto, né, irmão? Então, assim, como é que se conserva um animal, um ser da natureza, um pertencente ao mundo das águas? Como é que é? O aquático, esqueci o nome aqui. Fruto do mar. Aleluia. Como é que se conserva uma coisa dessa? Que tem muita toxina, pode fazer mal ao ser humano. Então você percebe o cuidado de Deus em muitas coisas do corpo. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não tinha remédio naquela época como hoje. Então eles descobriram que o vinho que era produzido na época deles, o vinho natural, aquele vinho tinha o poder de curar o estômago em algumas etapas de algumas enfermidades. Então Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, cuida bem do corpo, tá, meu filho? E bebe um pouco de vinho, porque é o teu estômago. Olha, Paulo instruindo Timóteo a cuidar do corpo e da sua saúde. Gente, por que será que nós desprezamos? Só que tem uma coisa, lembra que eu falei? O que você despreza hoje faz falta amanhã. Quanto dano nós trazemos porque não cuidamos do nosso corpo e nem da nossa saúde mental? Quer ver? Você descansa, irmão. Mas descansa mesmo? Tudo é soberba, gente. Eu durmo 3 horas só por dia. Porque eu sou uma máquina de guerra.
Depois o infarto te aguarda também. Vai mostrar que a máquina de guerra é ele. Gente, nunca anule um princípio que quem criou foi Deus. Porque eu vejo pessoas que estão entrando em enfermidades, não é porque é demônio não. Elas estão entrando em enfermidade porque elas não cuidam do corpo. Que elas não dormem. Que elas não se cuidam do que comem. Eu estou passando tão mal. Come com... Olha o texto. Olha a Bíblia, gente. Salmo 127. Verso 2. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Deus estabeleceu um princípio. Tem que dormir. Até para criar a mulher, ele falou assim: Adão, cai no sono. Adão, dormiu. Agora eu vou criar a mulher. Porque assim, se você não descansa, seu corpo não para. Sua mente não para. Já tirou férias? Não, pastor, eu sou uma máquina de guerra, eu não tiro férias. Legal, irmão. Depois que você estiver andando entrevado por aí, tudo bem. Pastor, mas eu tirei férias e tudo, e eu mesmo assim não estou bem, minha saúde não foi boa. Ok, pode acontecer. Mas também você pode contribuir com o seu corpo se você cuidar dele melhor. Talvez você não tenha algumas enfermidades que você deveria ou poderia ter, porque você cuidou melhor de você mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que virar um atleta e tal, mas sabe, fazer alguma coisinha, melhorar. É legal, é bom, gente. Segurar um pouquinho a boca, amargar um pouquinho mais, né? Tomar um café sem açúcar. Eu agora passei a tomar café sem açúcar. Aleluia. Estou todo bobo. Nos primeiros dias eu estava quase vomitando o café. Eu amo café, gente. Mas a Ana Cláudia me acostumou com um café bem doce. Aí eu falei, eu tenho que parar de esse negócio de café com açúcar, né, e tal. Aí, pastor, desce, toma sem açúcar. Eu tenho que conseguir também, que eu vou conseguir também. Aí comecei a tomar. Jesus. Nos primeiros dias, tá bom, pastor? Tá indo. Mas agora eu já me acostumei. Depois de um mês, eu já estou tomando café sem açúcar. E agora eu virei um degustador do café. Eu agora, se você botar na máquina, eu aprecio. Eu falo assim, isso aqui tem um toque, né, de... Gente do céu, a ciência desvenda o que a Bíblia já tem desvendado. E a ciência vem se aprimorando para dizer para o ser humano, olha, de fato, o que Deus criou, está tudo aí mesmo. Tome cuidado com o que você coma. Toma cuidado como você cuida do seu corpo. Amém, meus queridos? 4, bota na tela. Eu também quero falar com vocês sobre 4, querido. O desprezo dos pequenos sinais. Gente, olha só. No mundo natural, quando a gente despreza os pequenos sinais, a gente entra muito em apuros. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Léo, olha aqui, o nome dela era Sinais. E eu, de fato, aprendi muito com aquilo. Porque nós costumamos desprezar alguns sinais da vida. Um piloto, seja de avião ou de carro, ele jamais pode desprezar os sinais do seu painel. A vida é cheia de sinais, de vez em quando ela acende uma luz. Aquela de engine, aquela é o demônio, né, gente, quando ela acende. Aquela que fica amarelinha, aquilo dá uma raiva quando acende, né? E aí você pode botar um aparelhinho lá, um scan, que você pode apagar. Mas você apaga 2, 3 dias depois ela volta. Porque tem que resolver o problema. Tem muita gente que o sinal alerta acende, ele coloca um scan e ele apaga, dá erase, aí ele apaga. E depois a luz amarela volta. Sabe por quê? Porque sinal de alerta quando aparece é para você tomar uma atitude. É para você consertar. Não é para você apagar. Fingir que viu. Você sabe que tem muitas famílias entrando em colapso porque as pessoas não estão atentas aos pequenos sinais? Você sabia que a vida está repleta de grandes e pequenos sinais? E eles servem como alerta de que algo não está no lugar. Uma dor. A dor no organismo, foi permitido que Deus nos deu esse gatilho, foi permitido no nosso organismo para que nós sentíssemos que alguma coisa não está bem. Mas sente a dor? Toma analgésico. Porque analgésico é como o scan que você coloca lá no sistema do carro e dá o apagar. E na verdade você não corrigiu o que tinha que corrigir. A dor vai aparecer de novo. E pode ser que essa dor, quando ela venha, ela revele para você aquilo que você não gostaria de ter. Quando uma dor aparecer, é um sinal.
Não custa nada você procurar ajuda. Porque os sinais da vida, eles são para alertar que alguma coisa não está bem. Você sabia que uma criança, quando se introverte e se isola, é um sinal? Quando ela não interage com as outras crianças, é um sinal. Um relacionamento de casais tem sinais. Sinais entre as pessoas, sinais de que não tem mais carinho, sinais de que não dá mais atenção, sinais de que já não tem mais o apetite sexual para aqueles que são casados. Sinais. Tem que olhar o que está acontecendo. Porque não é normal uma pessoa viver com a outra e não perceber sinais. Os alertas acontecem. Preste atenção nos alertas da vida. Seu filho e sua filha podem estar emitindo sinais gritantes, mas você está insensível, como a humanidade está ficando cada vez mais insensível. Não despreze os sinais. Não despreze os pequenos sinais, porque os grandes são muito evidentes. Mas os pequenos a gente despreza. Porque a gente acha que isso aqui é muito pequeno. Mas o pequeno pode se tornar grande. A historinha da bola de neve. Você pega a bolinha e você vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Daqui a pouco tem uma bola gigante de neve. A vida é assim, gente. Se você e eu não percebemos os pequenos sinais, eles se tornam grandes coisas que nos darão muito trabalho para carregar. Por isso, observe bem quem está ao seu lado. Olhe mais para a sua esposa. Veja se ela está emitindo sinais. Olhe mais para o seu marido. Veja se ele está emitindo sinais. Olhe para os seus filhos, veja se eles estão emitindo sinais. Olhe para os seus netos, veja se estão emitindo sinais. O isolamento de uma pessoa é um sinal, é um alerta para se ligar. Uma febre, uma dor, uma lágrima é um sinal. Às vezes a pessoa está chorando sozinha o tempo todo, e chora, muito tempo chorando. É um sinal, tem algo errado. Chama para conversar, veja o que pode fazer, é um sinal. Todos os relacionamentos emitem sinais, gente. Tem pessoas que se comunicam mais por sinais do que por palavras. Minha mãe era só olhar assim, ó. Já entendi, mãe. Eu já entendi. Porque a minha mãe, se eu fosse fazer uma coisa errada, ela já é só o olhar dela, é suficiente. Eu e a Ana Cláudia, quem é casado que é assim? Só olhou um para o outro, a comunicação é na hora, só no olhar. A gente já falou. Tem gente que fala até mal da vida dos outros só com olhar. Já tá falando para a mulher assim, tipo, não é assim, não é assim? Gente, isso aqui é natural. Tá com raiva da pessoa que está perto de você com a sua esposa, né? Assim, tá com raiva da pessoa, aí você olha, só o seu olhar para a sua esposa, seu marido, já diz tudo. Mas tá errado? Não, gente, é porque aprenderam a se comunicar. Eles aprenderam a ver os sinais. Atento, gente. Nunca despreze o poder de um sinal de alerta. Porque pode ser que o seu submarino esteja afundando e um navio passando perto e ninguém viu o sinal que estava sendo emitido. Atento aos sinais, tá bom, gente? 5. O desprezo do caráter. Eu quero falar sobre o desprezo do caráter. Isso aqui eu pus em contraponto ao talento, porque nós estamos numa geração, pastor Décio, que está valorizando demais o talento e desprezando o caráter. É a geração dos fabricados, pastor Batalha. São os fabricados. É a geração do ChatGPT. Os fabricados. Já não querem ter mais comunhão profunda com Deus. Já não querem mais estudar profundamente para poder falar das Escrituras. Já não querem ter uma vida certa, organizada, direita com Deus. Então, caráter e lealdade não podem ser desprezados. Nós estamos nos dias da supervalorização dos fabricados, em que talento está valendo mais que o caráter. Os fabricados preferem os talentos. E quando tem, do que o caráter de uma pessoa reta. Gente, olha a Bíblia, Provérbios 27:6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Nós estamos numa geração que não quer mais franqueza, não quer um pastor franco, que fale na hora que você vem perguntar, e ele fale na sua lata. Não quer mais isso. Mas eu garanto para você que alguém franco é quem realmente tem valor para te dar algumas coisas que ninguém tem, só quem é franco para falar. Os amigos que multiplicam os beijos, mas que não são leais e verdadeiros para falar a verdade. Você está com mau hálito, hein? Você está com mau hálito, hein? Você está precisando cuidar melhor da sua esposa, hein?
É lealdade, é franqueza. Você está sendo muito grosseiro com seus filhos, hein? Preste atenção. Franqueza. Do que? Como é que tá? Não, tá tudo bem, tudo bem. Eu acho linda a sua família. Tá vendo o inferno, a guerra comendo. Tá bem nada. A gente precisa de gente franca, que fale. Eu louvo a Deus por essa igreja, que é formada na base da franqueza. Goste ou não goste, fique ou não fique, mas é gente franca. E que fala por amor. Que prega o evangelho por amor. E mexe com a gente por amor. E dói. Porque ser franco dói. E fere. Mas quem fere cura também. Porque quem fere por amor, na verdade, está curando o que já estava ferido. Às vezes o médico, para limpar uma ferida, tem que colocar o dedo, limpar com água. Limpar. E aí cicatrizar depois de costurar. Por quê? Porque se o médico não fizer isso, não cura. As pessoas não querem mais os homens e mulheres médicos de verdade, que são os que falam com franqueza e curam com seus bisturis. Irmão, se tiver que escolher uma pessoa que tenha talento, entre uma que tenha talento e outra que seja leal, que tenha caráter, fica com quem tem caráter. Quem tem caráter não te estraga, quem tem caráter dá trabalho para você. Quem tem caráter está pronto para enfrentar contigo qualquer guerra da vida. Sexto, bota aí. Caminhar para o final. No mundo natural, o desprezo dos conselhos. Olha a Bíblia, Provérbios capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então assim, quem é que se torna sábio? Quem ouve conselho. E pratica, porque tem também, ouvir o conselho, né? Você entra aqui e sai aqui. Também não adianta nada. Então você precisa ouvir o conselho e praticar. Quem despreza conselho, eu criei essa formulaçãozinha na minha cabeça. Falei assim, rapaz, quem despreza conselho é como quem tateia no escuro para procurar uma saída. Quem já foi num lugar escuro e aí ficou tentando procurar a saída aqui assim? Quem já fez isso? Rapaz, onde é que tá saindo? Uma vez eu fui no cinema e aí estava muito escuro, não sei porque aquela sala de cinema era tão escura e o filme era meio apagado assim. Rapaz, na hora que eu saí, eu fiquei procurando onde é que tá. Aí eu vi a plaquinha de exit. Mas eu me lembro que eu levei um tempo para poder chegar na onde, porque estava muito escuro, tá tateando. Quem despreza conselhos é como quem tateia no escuro, procurando uma saída. Quem despreza conselho é como alguém que está num ambiente, numa geografia, e não tem mapa para andar no desconhecido. É como quem está andando no desconhecido, mas não tem GPS para dar direção. É quem despreza conselho. Porque quem despreza o conselho, na verdade, não vai experimentar do benefício de quem já veio antes. Porque quem aconselha é porque já viu alguma coisa acontecer antes. Isso vale muito para os adolescentes, para os mais jovens e até para você, meio que burro velho. Porque, às vezes, porque nós temos já maturidade, a gente já não quer mais ouvir alguém que pode acrescentar alguma coisa na nossa vida. Então, queridos, nunca desprezem os conselhos de alguém. Esses dias eu vou dar até o vídeo para você. O vídeo era assim, ó. Como ganhar 1 milhão de dividendos por ano. Era o vídeo. Falei, vou clicar. Como ganhar 1 milhão de reais. Era um vídeo de reais. De dividendos por ano. Começando com R$300 por mês. Falei, não, essa eu quero ver. Aí eu fui vendo. Pega esse vídeo. O título dele é esse aqui mesmo. Como ganhar 1 milhão de... Se eu tivesse 20 anos de idade, alguém me desse esse conselho aqui, eu hoje, com 48, eu estaria milionário com certeza. R$300, gente. Aí o cara vai, no vídeo, ele é um economista. É uma voz autorizada. Ele vai mostrando como uma pessoa, durante 40 anos... juntando 300 por mês, 300 por mês, 300 por mês, 300 por mês, 300, só 300. 300 por mês, 300 por mês, 40 anos. Vai. Atualizou a moeda, inflação, mas vai botando. Vai. Aí você vai ver. Você vai ver o dividendo dele no final. Se torna milionário em 40 anos depois. Só com 300 que ele começou. Isso é conselho, gente. Mas sabe o que a gente normalmente faz? Despreza. Agora vamos para os princípios espirituais e eu termino aqui. Número 1. Do mundo espiritual, das coisas espirituais, nós desprezamos muita coisa. Número 1.
o desprezo da palavra de Deus e dos princípios. Gente. Nessa esfera espiritual, a gente despreza que Deus criou o mundo e o homem. E Ele estabeleceu princípios para que nós tivéssemos uma vida saudável. Gente, ninguém precisa comprovar que obedecer princípios acontece. Que obedecer princípio tem resultado. Não precisa comprovar isso não. Já está provado. Se você obedece os princípios de Deus, as coisas funcionam. Perdoar traz paz. E faz bem a alma, tá? Amar alguém faz bem a alma. Você amar uma pessoa, porque é um princípio de Deus. Se orar, princípio, Deus responde. Se você pecar contra Deus, despreza só e peca contra Deus, para você ver. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a... Pois é, quando a gente despreza os princípios de Deus e peca contra Ele, a consequência é morte. Morte eterna, morte da condição. Gente, preste atenção. Na verdade, quando nós desprezamos as coisas de Deus, os danos, as consequências, lembra lá no início da mensagem que eu disse para você, quando nós desprezamos o poder das consequências do desprezo, quando nós não damos o valor do poder da consequência do desprezo, se eu desprezo a palavra de Deus, o dano é muito grande na minha vida. Mas tem gente que está na igreja e está vivendo sem a palavra de Deus, porque resolve andar segundo seus próprios preceitos, seus próprios princípios. Salmo 107, verso 10 a 12. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os princípios ou os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou aos trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Quem despreza a palavra de Deus vive como acorrentado às coisas da humanidade. Quem despreza a palavra de Deus fica acorrentado no dinheiro. Por isso nunca libera dízimo nem oferta, porque entende que o dinheiro é seu Senhor e não Deus. Porque ele não está obedecendo princípios da Bíblia. Quem não obedece a palavra de Deus não prega o evangelho para ninguém. Sabe por quê? Porque como é que ele vai ver alguém transformado se ele mesmo nunca se transformou? Quem despreza a palavra de Deus dá conselhos vazios, furados. Quem despreza a palavra de Deus, até quando ajuda errado, porque não sabe como é que Deus ensina a ajudar. Não entendeu. Então eu não posso desprezar a palavra de Deus e o poder dele. Jesus diz assim: errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está dizendo, vocês estão errando porque vocês estão desprezando as escrituras. Aquilo que vem de Deus foi para fazer o homem funcionar. O homem só funciona, pastor Décio, através da palavra de Deus. O homem só funciona quando ele obedece princípios de Deus. Aí, mesmo na limitação humana, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Mas nós também desprezamos número 2. Nós desprezamos o mundo espiritual. Nós desprezamos o mundo espiritual, porque a gente está tão acostumado com o mundo natural que a gente acha que não tem valor isso. Mas a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, 12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades e contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, tem muita gente desprezando esse mundo espiritual, de combates espirituais, de demônios agindo, de lutas espirituais, de cuidado, de vigilância, de oração, de vida com Deus, de vida no altar de Deus, de família no altar de Deus, de obedecer coisas de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Não despreze isso, filho, não despreze isso, nunca despreze. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ou devorar ou puxar para dentro, porque a palavra tragar é sugar. Então Satanás, ele tem um desejo de sugar para o reino dele, para as trevas, para a perdição, para as correntes.
mas aqueles que são obedientes à palavra de Deus, que não desprezam o mundo espiritual de combates, de vida com Deus, porque a nossa natureza é dupla, natureza humana, natureza espiritual. Quem despreza isso não vai ter comunhão com Deus, não vai saber andar com Deus. Número 3, eu vou chamar a banda aqui comigo. Mas também no mundo espiritual, o desprezo do valor da cruz. Gente, você está na igreja por quê? Está no clube social? Você está num lugar, num ambiente que você acha que é bonitinho, é legal. É porque eles falam bem, né? É porque eles falam direitinho, né? Não, eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui pelo poder da cruz. Eu estou aqui porque eu não desprezo o que Jesus fez por mim. Ele me libertou. E eu prego o evangelho e eu vou até o final pregando o evangelho. Dizendo para a humanidade, Jesus me salvou e Ele quer te salvar também. Jesus mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida também. Jesus transformou a minha casa. Minha casa vivia no meio da feitiçaria. Jesus mudou a história da minha família. Eu e minha casa hoje servimos ao Senhor. Eu quero dizer para as pessoas que eu vi Jesus tocar em mim e tirar de mim tudo aquilo que não me agradava a Ele. Eu vi Jesus mudar o eixo da minha vida. Eu vi Jesus organizar a minha história. Eu vi Jesus me dar a esposa que Ele me deu. Eu vi Jesus me dar os filhos e as netas que Ele me deu. Eu vi Jesus fazer o que Ele tem feito nos últimos dias. Eu tenho visto Jesus. Não despreze a cruz, filho. Não despreze o sacrifício que foi dado, que foi feito por Jesus lá. Eu vejo pessoas hoje fazendo exatamente como a igreja de Gálatas. Quem é que enganou vocês? Diz o apóstolo Paulo. Quem novamente fez vocês colocarem Cristo no vitupério? Vocês estão vergonhando a cruz. Jesus já morreu por vocês. E vocês estão aí presos nessas coisas internas, querendo resolver coisas, quando na verdade Jesus já disse, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Eu cuido de você, meu filho, eu cuido de você, minha filha. Mas você é soberbo, prepotente. Você tem coisas que você acha que você é muito experimentada, muitas perguntas, muito experimentado, muitas perguntas. E na verdade, eu só quero teu coração. Porque eu ganhei você na cruz, eu paguei por você. Ele só quer isso. Está explicando demais. Está querendo explicação demais. A cruz é muito simples. Canta comigo, Rude Cruz. Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Eu estava lá, meu nome estava lá. Eu estava devendo, gente. Estava lá o nome lá. E a minha condenação, a pena era essa aqui, ó. Condenado à morte eterna. Mas consistia em ordenanças que eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades das trevas, fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Oh, eu não posso desprezar a cruz, gente, porque foi nela que os meus pecados foram deixados. Não despreze o poder do Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho para as pessoas. Não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Saia daqui hoje com um compromisso. Mais do que falar das coisas da vida, dos princípios da vida, dos coaches da vida, das sabedorias da vida. Fale de Jesus. Uma vez o pastor que eu fui ovelha por muitos anos, o pastor José Santos, um homem de muita experiência com Deus, o meu pastor, ele diz assim: filho, eu não resolvo o problema de ninguém. As pessoas chegam no gabinete desesperadas, porque elas querem que o pastor resolva seu problema. Mas o pastor é um ser humano. E aí ele diz assim para mim: como é que eu faço? Porque eu perguntei a ele: pastor, como é que o senhor faz quando as pessoas vêm falar de problemas? Filho, eu não resolvo o problema, eu aponto para elas quem resolve, e o nome dele é Jesus. Talvez você esteja atrás dos homens, atrás das pessoas, atrás dos coaches, muito querendo muita sabedoria humana, e Jesus dizendo só assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não posso desprezar a cruz.
Hoje estamos vendo a valorização dos espetáculos e das performances e coisas extraordinárias no meio do ambiente da igreja. Mas eu não posso desprezar a mensagem que me encontrou. Eu não posso desprezar a mensagem que me achou quando eu estava perdido. Foi Ele que me tirou da lama do pecado. Eu sei que eu estava condenado. Eu sabia disso. Quando eu era um rapaz, eu via a condenação em mim, eu sentia. E aí, um dia alguém pregou o evangelho para mim e disse: Jesus pode mudar sua vida, filho. Você vai ver o que Ele vai fazer. Eu ouvi um homem dizer para mim isso. Um homem idoso dizer: filho, entrega a tua vida a Jesus e você vai ver que Ele vai organizar tudo na sua história. Mas Ele não escondeu nada de mim, não. Vai ter dia de dores, vai ter dia de lágrimas, vai ter dia de angústia, mas a cruz vai te suportar. Só leva o chamado contigo e vai, filho, porque lá na cruz Ele te perdoou, Ele cuidou de você, Ele amou você. Oh, igreja, fica de pé. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. É por uma coroa proclamar. Olha pra cá. Não distrai agora, por favor. Eu vou dar alguns dados para você. Porque, pastor Décio, estão desprezando os sinais. O rei está voltando, gente. O último tópico dessa mensagem é: não despreze os sinais do fim. Você está pensando que não é agora? Está muito perto, gente. O rei está voltando, gente. E a palavra de Deus está cheia de sinais. Muitos vão enganar pessoas dizendo-se que são Cristo. Haverá falsos profetas e falsos mestres. Grandes sinais e maravilhas serão feitos para enganar as pessoas. Eu peguei o apanhado de Mateus capítulo 24 e de outros textos da Bíblia, e você vai ver, e apavora, porque ouvirão falar de guerra e rumores de guerra e rebeliões. Nação vai lutar contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos e pestes em vários lugares. Intensa perseguição aos cristãos. Sabe quanto a humanidade representa hoje? 7 bilhões e 800 milhões, quase 8 bilhões de habitantes na terra. Só que Jesus disse que o fim só ia chegar quando o evangelho fosse pregado em todo o reino. Só um pouquinho aqui para não disputar com a minha voz. O evangelho seria pregado em todo o reino. E aí então veria, em todo o mundo, aliás. E aí então viria o fim. E aí eu fui levantar esse dado estatístico. Gente, eu me assustei. A organização Portas Abertas, uma organização no mundo que está vigiando para o cumprimento das profecias e da pregação do evangelho em toda a terra. Eles disseram uma coisa, liberaram um dado interessante em 2021. E o dado foi esse aqui. De acordo com as informações, o número total de idiomas da terra é 7.351. Existem 7.351 idiomas em toda a terra. De acordo com as informações, atualmente, temos um total... Quantos são na terra? 7,8 bilhões, ou seja, 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Tá lá, abre o Google, você vai ver, tá lá escrito lá. Olha o que a Portas Abertas disse em 2021. De acordo com essas informações, atualmente temos um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à palavra de Deus. Ligou o sinal de alerta, gente. Você não está entendendo nada, você não conhece a Bíblia, não, eu imaginava. Já alcançamos 89% da população mundial. Falta 11% para o rei chegar. Menos de 1 bilhão de pessoas precisam ouvir o evangelho ainda. Os missionários estão desesperados no mundo. Você não está sabendo de nada, você não lê, né? Você não pesquisa. Os missionários, pastor Décio, ligados a Portas Abertas, criaram um movimento para alcançar esse 1
bilhão de pessoas ainda nessa geração. E eles colocaram no coração o seguinte, pastor Batalha: nós vamos encerrar e 7 bilhões ou 8 bilhões serão evangelizados no mundo. Mas Jesus disse: quando esse evangelho do reino for chegado a todas as nações. Por que não veio ainda, gente? Está faltando 1 bilhão. Sabe que você pode pegar esse telefone que você usa para um monte de porcaria? Sabe que você pode pegar ele, fazer um vídeo e dizer assim: Jesus está voltando. E eu quero dizer para você que você tem que entregar sua vida a Jesus Cristo hoje, como seu único e suficiente Salvador. Porque o seu nome vai ser escrito no livro da vida e você não vai ter mais a condenação eterna. Sabe que você pode fazer isso? Porque a gente faz vídeo de tudo, né? A gente vai, e eu me incluo. A gente vai vídeo dançando. A gente faz vídeo falando coisa com coisa. Mas só que o evangelho precisa ser pregado, gente. E as pessoas precisam conhecer. E aí pega isso, põe legenda em inglês, põe legenda em japonês, larga pro mundo, põe legenda em mandarim e larga. E deixa pro mundo esse negócio. E vai que seu vídeo chega numa comunidade que eles ainda não estão ligados no evangelho. Vai pregando, vai investindo no reino, vai semeando no reino, porque o rei está voltando, gente. O rei está voltando. E nós só estamos precisando que 11% ouça o evangelho do reino. O rei está voltando. Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou continuar pregando o evangelho até o final. E ele diz em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós comigo também. Ele vem para buscar a sua igreja. Maranata. Ele está chegando, gente. Os sinais estão aí, ó. Só falta 1 bilhão para ser evangelizado. Já alcançamos quase a marca de 7 bilhões. Por isso, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei! Eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Vamos terminar o culto, mas eu quero fazer uma oração. E a oração é essa aqui, ó. Quem nesta manhã, pela primeira vez, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu estou pregando o evangelho, dizendo que Jesus vai mudar a sua vida agora. A partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Porque o encontro com Deus faz o ser humano mudar por completo. Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, nunca fez isso? Quer entregar o controle da sua vida para Jesus? Tem alguém? Tem muita gente perdida que precisa ser encontrada. Quem aqui está longe da igreja e afastado da igreja e quer voltar hoje? Que chegou nos Estados Unidos, distraiu com a Disney. E o Espírito Santo dizendo: por que você fez isso? Eu não te trouxe para cá para você se divertir. Eu trouxe você para cá por um propósito. Porque eu não levo ninguém a um lugar que eu não quero. Alguém aqui quer voltar para a igreja porque está afastado? Ah, pastor, eu estou longe da igreja. E eu estou sentindo tanta dor por isso, porque eu estou me sentindo como alguém sujo. Foi o que alguém disse para mim uma vez. Eu me sinto sujo longe da igreja. Tem alguém? Eu nunca me afastei da igreja, mas eu imagino a dor que seja de quem está longe de Deus. Tudo bem. Eu quero orar por você que está aqui. Coloque a mão no seu coração. Num comprometimento. Eu ia chamar aqui na frente, mas a oração hoje vai ser diferente. Vai ser oração de comprometimento. Porque falta 1 bilhão. Me ajuda, antes de você orar, você diga para um aí ou dois, pelo menos, falta 1 bilhão só, gente. Falta 1 bilhão. É 1 bilhão. Já foram 6,8 bilhões que ouviram a palavra, gente. O fim está mais próximo. O rei está chegando, gente. Coloca a mão no coração. Oração de comprometimento. E o compromisso é esse aqui. Eu quero que todos falem comigo bem alto. Eu me comprometo a pregar o evangelho
de Jesus Cristo, aonde eu estiver, e de toda maneira que eu puder, eu me comprometo a usar a internet para falar de Jesus. Eu me comprometo a falar de Jesus para aqueles que estão perto de mim, porque o Rei está voltando. Feche os olhos. Deus, nós fazemos uma palavra, nós fazemos um compromisso aqui nessa manhã. E o compromisso é esse: sairemos por essas portas para encontrar os que estão perdidos, porque nós vamos fazer a nossa parte, Deus. Está faltando muito pouco. Eu não vou abrir mão da pregação do Evangelho, porque eu verei o Rei. O Rei está chegando e o meu nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode arrancar meu nome de lá. Por isso, usa-me, Senhor. Usa-me para alcançar o perdido. Usa-me para alcançar aquele que está longe de Deus. Em nome de Jesus. Amém.